E é engraçado depois foi a Playboy, eu acho. Mas é engraçado que era um fenômeno não só com adulto, com criança, né? Você pegou Então, muito porque público. eu era uma criança, né? Eu era uma adolescente. E era um personagem, tipo, E era uma heroína personagem, mesmo. heroína. Né? Por isso que foi a ideia da super-heroína, né? Que a gente trouxe. Porque a gente falou, gente, não tem nenhum apelo pra criança. Quem escolhe o que o filho vai ver é o pai e mãe. Até as sandalinhas que eu fazia de tiazinha pra vender, os vestidos que as meninas usavam eram no pé, as meninas, as crianças. Que lacinho legal. na cabeça. Eu vou pegar a propaganda pra você. Putz, que legal. Você vê que bonitinho. Não era essa coisa da criança usar salto, não usar era mini blusa. É. Era vestidinho de menina, sabe? Eu fazia questão, sabe? Porque eu era assim, dentro da minha cabeça. Claro. Então, eu não via maldade nas coisas, entendeu? Então, eu acho que por isso que afetava tanto as crianças. Tanto que quando eu comecei a ver maldade, eu surtei. Entendi. Não quero mais. Porque eu passei a entender que o outro, que era uma indústria que eu não queria mais alimentar. Porque todo mundo, cada um estava levando para o seu lado. Mas aqui começou. Dinheiro. Exatamente. Dinheiro. Com algo que eu falava, eu não planejei isso. Eu sempre quis ser uma revolucionária. Então eu tinha um chamado dentro de mim que não estava ligado ao meu propósito. Entendi. E eu já sabia disso desde cedo. Por isso que eu fui radical. Também com o sucesso, com a fama. Porque eu falei, eu preciso fazer muita coisa ainda. Preciso terminar a faculdade, você fez uma coisa que estudar. Você fez uma coisa que pouca gente teria coragem de fazer, né? De abandonar uma coisa que tá fazendo um sucesso absurdo e não extrair até o último centavo daquilo. Você abandonou, Nossa, né? eu lembro que quando eu falei isso na imprensa, a Marlene Matos me chamou para uma conversa. Você tá louca? Assim? E falou assim, a gente te respeita muito pela sua história. Eu lembro até hoje. E, assim, mas não, você não tá, não é normal isso, não é legal, você vai acabar com a sua carreira, você tá no auge, você tá... Não só ela, né? Várias pessoas importantes também conversaram comigo. E outras pessoas importantes me viam como... Antônia Bujanra. Várias pessoas que me viam como um artista. Entendi. Que eu sou. Que eu acreditava também dentro de mim. Eu falava, não, mas eu tenho potencial para fazer mais coisas. Eu não quero ficar presa só nessa personagem. E algumas pessoas me entenderam, pouquíssimas. E outras viraram pra mim, né? Tá louca, né? Tipo... E aí eu falei, não, mas não importa. Importa é o que eu quero pra mim, né? Muito nova eu já tinha essa convicção. Mas imagino que também não tenha sido uma decisão fácil. Mas não foi fácil, porque eu não sabia que a dificuldade que ia ser esse processo, né? Eu não sabia. Mas que bom, porque se eu soubesse, talvez eu teria tomado... Talvez eu teria me submetido à opinião dos outros, às ideias de outras pessoas, e não teria me transformado no ser humano que eu sou, não teria entendido a arte como eu entendo, como eu valorizo as coisas hoje, entendeu? E eu também não conseguiria... Eu não estaria viva, porque eu estaria triste, eu estaria doente. Porque você sabe, quando a gente não faz aquilo que a gente ama e quando aquilo está dentro do nosso coração, eu remei muito contra a maré. Mas de maré de pessoas próximas, não estou falando de gente só de artistas, de conhecidos e famosos. Estou falando de todo mundo, quase. E seus pais? Só meus pais que não. Então, e seus pais? O que eles falaram quando você falou sobre essa decisão? Faz o que você faz o que é melhor para você, minha filha. É mesmo? E minha mãe, ela já queria muito que eu já tomasse essa decisão também. Ah, é? Porque a minha mãe, quando eu era criança, que eu levei a minha mãe para a igreja e tudo, e ela se converteu e ela teve essa conexão com Deus, na adolescência ela teve um cisto no seio dela. E ela entendeu que ela tinha que parar de projetar o futuro dela em mim. Quando ela teve essa conexão com Deus, essa experiência, eu já tinha 12 anos. E aí ela falou assim, daqui pra frente eu preciso entender se você vai querer fazer isso por você mesma. Porque eu não vou mais projetar a minha vida em você. Entendi. Eu preciso cuidar de mim, da minha vida, e você precisa saber o que você quer fazer da sua vida. Como você tem 12 anos, se você decidir continuar no meio artístico, eu vou continuar te levando nos testes,
mas moderadamente, conforme eu posso e com algumas coisas só, assim, sem... Porque ela também estava grávida do meu irmão. Sim. E você vai também fazer menos, porque você vai ficar em casa, porque você vai me ajudar com uma casa, fazer comida pro seu pai, porque agora vai nascer um neném, a gente vai... Então, eu tive que abrir mão também um pouco das coisas e também tive que... E aí, eu fui indo pro teatro, que era um lugar seguro também, mais seguro pra eu estar. E ela ali rompeu com o sonho dela. E ali, só que eu falei, agora é meu. É sua decisão. É minha decisão. Então, só que quando eu era criança, eu tinha uns 8 anos mais ou menos, ela sonhou que eu tava no púlpito da igreja cantando de máscara e com uma lingerie transparente. Nossa. E ela teve um sonho, ela acordou e tal, ela chorou muito porque nesse sonho ela teve uma conexão, ela entendeu que todo mundo estava contra ela na igreja, ela foi perseguida, Só que ela esqueceu o sonho e quando aconteceu a tiazinha, ela lembrou do sonho. Que doideira, ela teve um sonho desse que não tinha nada a ver na... Teve um déjà vu, né? É. Do que ia acontecer se talvez ela tivesse... Se a gente tivesse continuar tomado outras decisões. Não. Eu não sei, Vi. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Poderia acontecer comigo depois de 2 anos numa novela e eu virar protagonista de uma novela. Não sei. Não dá Tô falando assim, às vezes eu adiantei também uma outra coisa que teria também. Às vezes foi... Não sei, não importa. Importa que foi minha história, que é uma história linda de superação e artística muito bonita, porque foi a minha escola, a minha vida, a minha escola. Essa experiência com a fama foi a minha escola, porque depois disso eu fui estudar, investi o dinheiro, morei fora, fiz Antunes Filho, estudei com os melhores mestres, os melhores professores, trabalhei com os melhores atores de São Paulo, no teatro, no cinema. Eu ganhei muita ferramenta, muita coisa que me ajudou e me impulsionou muito. Então, né? Você fala, nossa, foi demais, entendeu? Se você falar pra mim, olha, Suzana, se você pudesse voltar, você mudaria alguma coisa? Talvez sim. A Playboy eu acho que eu mudaria. Você porque não faria, eu não gosto, realmente eu não faria, não teria feito. Mas a parte da tiazinha foi muito artística. E tem muita conexão isso que com a beleza, com a arte. E teve o lance de tirar a máscara, né? Era uma coisa da máscara. Então, assim, é algo muito simbólico, entende? Onde foram feitas as fotos da Playboy? Uma foi em Nova York, New Orleans e Nova York. Então, assim, mas eu acho que pela nudez, sabe? Entendi. Pelo nu em si. Que é algo que me incomoda, que eu não curto e tal. Que eu me arrependo. Então, mais nesse sentido. Agora, a arte é fenômeno que a cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. Você não tem controle, né? Ninguém tem controle, né, sobre isso. E o que me trouxe de bagagem, de experiência, mas é injusto para você também. Maravilhoso. Não, é injusto para você também pensar, se fosse hoje eu não faria, mas hoje você tem outra cabeça. Tem que pensar aquela menina naquela época. É verdade. Não é dá injusto porque assim, eu me arrependi lá. Porque o arrependimento, eu devo respeito ao de hoje, de manhã, do que eu pensei. Exatamente. Eu não devo respeito de 20 anos atrás. Claro. Porque primeiro que ninguém vive de passado e ninguém vive de arrependimento. Porque uma vez que... Ninguém vive. A pessoa vegeta. Não, e hoje você é uma pessoa... Graças à minha história. Graças à história, inclusive, disso. Exatamente. Toda a cicatriz da gente, tudo que a gente passou, constrói a gente aqui. Exatamente. Se você não tivesse feito aquilo, talvez você fosse outra pessoa, né? Então não dá pra saber. Exatamente. Todo o conhecimento e toda a espiritualidade também que eu atingi. Mas você devido à minha teve, história. mas mesmo sempre naquela época, eu verdade. lembro que a gente conversava muito. Você sempre teve uma ligação muito com esse lado espiritual, assim. Verdade, Vi. E eu imagino o seu conflito mesmo naquela época. Eu vivi muitos conflitos, muito fortes. Tinha uma fama, uma pressão, tipo, eu tenho que ajudar minha família, essa é a chance de eu ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo fala, putz, tá, mas o que eu faço depois, né? E aí? O que você fazia quando você colocava... Nada, eu tinha pesadelos. Então. Não, simplesmente, eu sempre fui uma menina conectada, né, assim, desde criança, espiritualmente. Então, quando aconteceu tudo isso, eu sentia tudo o que estava acontecendo. Que era produto eu falava, licenciado, né? Era caderno, era roupa, era tudo. E aí, eu tinha essa consciência. Aí, eu simplesmente dormia. No carnaval, eu via aquilo ali lá de cima. Aquela loucura. Eu falava, o que eu tô fazendo aqui?
Sério? Mesmo na época você pensou isso? Esse não é meu mundo, isso tá acontecendo, eu não tô entendendo. Não tô mesmo? entendendo, não... Era como se eu tivesse eu não tava lá. Era um eu sonho, tava lá, como se fosse um sonho. É como se fosse... Eu tava em coma. Eu fiz uma peça na USP desse trabalho. Porque tinha um grupo de pesquisa lá. A gente tem até hoje, mas depois que eu tive filho, ficou meio complicado. Mas, e eu pesquisei muito essas questões, porque na hora de criar a dramaturgia, porque eu fazia mestrado em pedagogia do ator, né? Tava fazendo, mas não consegui finalizar. Por conta das dificuldades que eu tive para engravidar, eu tive que me fazer algumas escolhas. Mas a minha pesquisa vivia em torno disso. Era em torno disso. E, ao mesmo tempo, eu trazia para o corpo algumas memórias para nascer uma nova história lá, cenicamente. Entendi. Começava com Pilates, depois trazia uma música da época, depois trazia... E aí ia surgindo uma nova dramaturgia, um novo texto, e criei algumas peças nessa época. E... Nossa, eu lembro de... Tinha uma cena que eu tava em coma. Na peça, você tá falando? Na peça. Tá. Foi aí que fui entendendo. Em coma, e enquanto eu ficava dançando e projetando a personagem dançando e a Suzana em coma. E tinha uma outra que era um jogo de espelhos, que a rainha, né, a tiazinha, ela conseguiu me colocar dentro do espelho. Tinha um espelho no chão na peça. Você estava aprisionada dentro do espelho. Nossa, cara, isso tem... foi tão forte esse trabalho. Isso é muito forte. Muito forte. Era como se você tivesse aprisionada, a tiazinha tomou conta naquilo, não tinha controle, você não tinha mais controle durante um tempo. Nada. Nossa. Eu estava em coma. Porque as coisas iam acontecendo, igual a né? Branca de Neve, deitada. As coisas iam acontecendo. As coisas iam acontecendo. Assina aqui, faz não sei o quê, tem contrato novo, tem que não sei o quê, e uma coisa atrás da outra. E eu simplesmente parecia que eu estava vivendo, porque eu estava trabalhando e ganhando dinheiro. Gravadora, 250 mil cópias de todas as capas de revista. Mas eu não tava... E como eu atriz, eu ia lá, representava super bem. Cantava bem, afinada a pessoa. Exato. Né? E fazia porque era minha arte. Eu gosto, amo criar, Ia lá, fazia reuniões e criava. E escolhia tudo, música, coreografia, tudo, né? Mas quando eu tava sozinha... Batia essa... E eu dormia, não conseguia dormir. Eu pedia pra minha produtora em Portugal. A gente ia sempre pra Portugal, porque toda hora eu tava em Portugal. Portugal era igual ao Brasil. Muito sucesso lá muito em Portugal? Sucesso. É mesmo? Programa de televisão, shows. Vivia em Portugal. Nossa. Era 2 finais de semana em Portugal. Tiazinha? Tiazinha. E aí, cara, eu dormia nos castelos, né? Hotel de castelos. E eu pedia pra Ângela ou a Eli, que era minha camareira, dormir comigo. Porque eu tinha tanto medo dos pesados. Que eu ficava cutucando, querendo acordar. E falava, se eu ficar me mexendo, você me acorda de madrugada. Você vê o que a mente tava brigando lá dentro, né? Eu via meu corpo saindo, assim, eu dormindo na cama, e meu corpo saindo. Cara, um desespero, assim, desespero. Carnaval, via vultos, via coisas, assim, eu falo, hoje eu Hoje você entende melhor. Via tanta coisa que eu não posso nem falar aqui no programa. Não, mas eu sei porque eu já estudei, já sou da igreja também. Você sabe que essas coisas que estavam rondando, né? Não, que estão, né? Que estão sempre rondando, né? Sempre rondando. Então, mas eles me mostrou tudo, assim, aberto, assim, ó, tipo... Como se fosse Matrix, assim. Pegou fogo no último carro que eu saí, na última escola, no lugar que eu ia sair, antes de eu subir, 5 minutos antes de eu subir na... Olha a energia que tava... Não, pegou fogo no lugar que eu ia estar. É mesmo? Antes, 5 minutos. Antes de você... Antes de eu entrar aqui na Gaviões, aqui em São Paulo. E aí jogaram, e aí arrumaram, porque era pluma de bichinho de pelúcia, o tecido. Que pegou fogo. Bem na hora antes de entrar. Nossa. Então, assim, tinha muitos sinais, muitas coisas, assim, né? E eu como essa menina inquieta e que com a alma cheia de sonhos, né? Desejos e cheia de... E essa conexão espiritual que eu não... Por mais que eu não tava na igreja, mas eu... Não, ela não é quebrada. A igreja, né? Ela não é quebrada. Uma vez que você conhece, dificilmente você consegue... Né? E quando você tem um chamado e você sabe que você tem consciência, foi, né, alicerçada nisso. Então eu tinha total compreensão de tudo. E por isso que foi
durou pouco tempo. Parecia que foi muito tempo, mas durou pouco tempo. Mas foi intenso, pelo menos, e foi uma coisa que ficou e tá marcada na história, e é isso, aconteceu. Isso. De repente você poderia também viver uma decadência com o personagem, que seria muito mais triste. Não dá pra gente saber. Não dá pra gente saber. Não dá pra saber. Não, eu acho sei que foi... acabou na hora certa. Vendo hoje... Não é na melhor época- você parar no auge do É. que Pelé que Na parou época- de jogar no auge. Na época eu também fui das pessoas que falei, ela não pode parar isso. Mas hoje eu entendo perfeitamente o que você fez. Não, e foi a depressão, né? Que eu tive. E talvez as Mas a doenças depressão- que eu teria depois, se eu não tivesse parado, né? Mas bateu depressão naquela época ou depois que você parou? Depois e aí também. porque na época não dava nem tempo, Não, né? síndrome do pânico, várias De não coisas. sair. De não sair, de não querer sair. É porque daí eu queria virar anônima, né? E aí não dava mais. Não, esquece, não Como? tem como. Eu lembro que